Então, eu me propus a gravar esses vídeos para falar um pouquinho sobre a minha história, porque de fato eu acredito que a gente é o resultado das pessoas com que a gente se relaciona, dos espaços que a gente percorreu. E como a gente está criando uma rede de conexão dentro da área da educação, é importante que vocês saibam um pouquinho mais quem é a Nájila, de onde ela veio, por que ela fala sobre o que ela fala. Eu acho que isso vai dando muito mais sentido para essa construção que a gente está fazendo aqui. Então, meu nome é Nájila Rinkel, eu sou natural de Ituporanga, Santa Catarina. Sou filha de um agricultor e de uma professora. O sonho do meu pai era ter uma filha doutora, e doutor, para quem é do interior, é ser médico ou advogado, e ser advogado para o meu pai era coisa de menino, então não era para mim. E durante muito tempo eu estudei realmente para fazer medicina. Quando chegou no período vestibular, eu acabei não passando para medicina, passava para qualquer outra coisa, só não passava para medicina. Isso me deixou bastante frustrada, mas Deus sabe o que faz, porque eu não sirvo para ver sangue. E no meio daquele ano, eu resolvi então fazer o vestibular da CAF de inverno para ver como eu estava. E eu escolhi um curso de forma muito aleatória. Esse curso chamava Relações Internacionais. E eu passei nesse curso. Passei e comecei a cursar. E no começo eu parecia um peixinho fora d'água. Eu era bem novinha, eu tinha 16 para 17 anos nessa época. Para mim tudo aquilo não fazia muito sentido. Eu estava lá, mas eu não estava. Então, no fundo eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia qual a profissão que eu queria assumir, isso estava me deixando sem caminho. E o fato de eu ter passado para relações internacionais me mostrou um caminho que não necessariamente era o meu. E eu acredito muito nessa frase que diz que para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Naquele momento eu não sabia para onde eu estava indo, e acabando que assumi as relações internacionais como um curso de graduação, como um curso de ensino superior. Então, eu tive muitas cadeiras de direito, de mediação, de negociação internacional. E quando eu já estava me aproximando do final do curso, um professor muito querido para mim sentou do meu lado e disse que eu tinha muita habilidade para ensinar as pessoas, que eu tinha que desenvolver isso, que eu tinha que pensar em uma profissão relacionada a isso, que eu seria uma excelente professora. E aquilo mexeu bastante comigo, porque o meu professor era um exemplo para mim. Então, hoje eu percebo o quanto que nós, professores, a partir daquilo que a gente fala ou da forma com que a gente vê as coisas, o quanto que a gente acaba transformando caminhos. Naquele momento, mesmo sem querer, ele transformou a minha trajetória de vida e me reconectou àquele que de fato era o meu propósito, que eu nem sabia. Então, eu fiz o vestibular para pedagogia e passei naquele ano, que era um ano super concorrido, porque todas as professoras que não tinham pedagogia como curso superior, né, porque antes era magistério, elas tinham que fazer vestibular. Era um vestibular vocacionado, então a prova era escrita, tinha que saber o que estava escrevendo. E eu fui lá e fiz, e inacreditavelmente eu passei. Eu sempre digo que eu não sei como, mas eu passei com uma excelente nota. E eu cursei pedagogia, então, na Faculdade de Educação, na UDESC, em Florianópolis. Tive professores muito bons, mas nesse período eu comecei a entender que a universidade, ela te traz informações, ela te traz base teórica, mas muitas vezes ela não te prepara para as situações reais dentro da escola. E à medida que eu comecei a trabalhar, eu comecei a entender que a teoria, ela é importantíssima, porque ela nos dá credibilidade, ela sustenta as nossas ações, mas por si só, ela não direciona as nossas práticas. Às vezes a gente tem que ter bom senso diante das situações e saber fazer escolhas que são assertivas, considerando o ambiente que a gente está, as pessoas com que a gente está lidando, e isso é realmente bastante desafiador. Quando eu terminei a graduação, né, eu já estava trabalhando. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola fantástica, que era baseada em projetos de metodologia transdisciplinar, que era uma coisa na época era bem diferente, ainda hoje é bem diferente, é difícil você encontrar uma escola de metodologia transdisciplinar. E mais uma vez nesse momento, né, uma metodologia, uma estrutura pedagógica completamente diferente, em que a gente partia dos interesses dos alunos e a partir desses interesses a gente fazia conexões pedagógicas e curriculares. Então foi muito fantástico, trago lembranças incríveis. As redes sociais trouxeram isso, né? Eu pude me conectar com todos esses estudantes que na época eram alunos do 2º ano do ensino fundamental. E isso foi realmente inspirador para mim e mudou completamente a forma de eu ver a educação.
Tinha defeitos? Claro, tudo que é construído e tudo que é executado por humanos, de alguma forma vai ter alguma coisa a ser melhorada, né? Mas eu acredito e eu tenho certeza que a maior parte das pessoas não erra querendo errar, a gente sempre erra tentando acertar, né? Então, nem tudo aquilo que está num projeto político-pedagógico, às vezes, consegue ser implementado. Não é porque as pessoas não querem implementar, mas às vezes o contexto, a infraestrutura não permite, né? E aí é sinal de a gente olhar para aquilo e tentar alinhar de acordo com essas necessidades, com essas especificidades dessa comunidade escolar. Quando eu estava nessa escola, eu já tinha um filho, meu filho tinha 1 ano e pouquinho, e eu resolvi então trabalhar numa outra escola para complementar a minha renda, porque muitos professores passam por isso, né? O salário de um professor, por mais que seja uma profissão muito nobre, nem sempre o professor é reconhecido financeiramente pelo seu trabalho. Hoje, olhando para trás e na posição que eu estou hoje, eu vejo o quanto que o profissional da educação infantil, o profissional do ensino fundamental, o quanto que ele é desvalorizado financeiramente, considerando a dimensão do trabalho e a importância desse trabalho para a sociedade, né? E naquele momento, como várias outras professoras, eu busquei complementar a minha renda. E eu fui trabalhar como ACT, né, que é um cargo de professor temporário dentro da Prefeitura Municipal de Florianópolis. E eu fiquei numa escola muito legal, com uma estrutura muito boa, que tinha um projeto político-pedagógico incrível, recebi formação pedagógica, mas infelizmente, na segunda semana, eu tive uma notícia muito ruim. Eu entrei na escola e quando a gente se forma, a gente quer mudar o mundo, né? E essa escola foi um pouco traumático para mim, porque eu entrava na sala dos professores e eu sempre fui uma pessoa alegre. Eu acho que independente das circunstâncias, o nosso espaço de trabalho, ele tem que ser abençoado. Então, eu chegava sorrindo, eu dava bom dia para as pessoas, porque era o meu ambiente de trabalho e eu estava feliz de estar ali. E às vezes eu chegava na sala dos professores e eu falava bom dia e as pessoas me olhavam assim, do tipo, só se for para ti. Então, isso para mim foi bem desafiador no começo e à medida que eu comecei a trabalhar e que a gente teve os primeiros dias de aula, algumas professoras vieram falar comigo e disseram assim, Nájila, não se empolga, porque aqui na escola tem coisas que dá para fazer e tem coisas que não dá para fazer, porque a gente tem uma semana de planejamento, né? Tudo bem, iniciei a aula com minha turma, fiz uma interação inicial, conheci os alunos, fiz uma análise do que eles sabiam, do que eles já sabiam, do que a gente ia trabalhar e fui para casa, passou o final de semana, quando chegou segunda-feira, eu olhei para a sala, eu até achei que eu tivesse entrado na sala errada e era uma turma completamente diferente. Eu falei, gente, eu acho que eu entrei na sala errada e daí uma menina falou, não, professor, é aqui mesmo, eles separaram as turmas, a turma A ficou os que sabem muito, a turma B os que sabem mais ou menos e aqui ficou os que não sabem nada. E daí aquilo me gerou dois constrangimentos, né? O fato de aquela menina ter entendido o motivo da divisão das turmas, o motivo que estava por trás e que não era tão por trás, porque eles se reconheciam como excluídos dentro da escola. E o fato de eu não ter sido nem respeitada dentro do processo. Eu era nova, eu estava ali como uma professora temporária em uma escola que só tinham professores efetivos e eu, de fato, levei um baque muito grande. E naquele momento, a única coisa que eu pensei foi de entrar na sala e começar tudo de novo. Eu sentei todos eles, a gente fez um círculo, começamos a conversar, eles se apresentaram. E eu nunca esqueço disso, bateu uma pessoa na porta e entrou e ela disse assim, esse aqui, a mãe não sei o quê, esse aqui já tem 14 anos, daqui a pouco ele vai entrar no EJA, então nem se preocupa com ele, porque ele nem lê ainda. E começou a pontuar e apontar para os alunos e aquilo foi me deixando tão incomodada que eu fui fechando a porta na cara da mulher e eu falei para eles assim, gente, eu não quero saber quem vocês eram até ontem. A partir de agora, todos vocês têm 10 comigo e a gente vai construir as nossas aprendizagens. Tudo começa a partir de hoje. E eu saí dali arrasada, confesso para vocês. Falei com a diretora, conversei com ela, falei, olha, se o Vygotsky estivesse vivo, ou se isso fosse possível, ele ia estar se revirando no túmulo, porque a proposta pedagógica da escola é sócio-interacionista. Ela falou, veja bem, numa escola a gente já tem muitos professores, isso vai ajudar a otimizar a aprendizagem daqueles alunos que sabem mais. E assim, naquele momento eu tive a plena certeza de que o discurso ele é sempre mais bonito do que a prática. O projeto político da escola ele é proforme. E na verdade, no fundo, às vezes ele não é respeitado.
E, para além de não respeitar o projeto político-pedagógico, houve um desrespeito humano naquele momento ali, né? E eu saí da escola, eu peguei o ônibus para ir para casa, parei na casa da minha mãe. A minha mãe era professora, né? E eu falei para ela: mãe, eu acho que eu vou desistir da escola. Eu não sei se eu vou continuar, porque aconteceu isso. Eu não sou alfabetizadora, eu nunca alfabetizei. Eu tenho 3 meses com esses alunos, o que eu vou fazer em 3 meses? Como que eu vou dar conta? Eu não quero isso para mim. As pessoas são grossas, elas são mal-humoradas dentro da escola. E a minha mãe falou assim: Nájila, pensa que talvez essa seja a única oportunidade que essas crianças vão ter de alguém olhar por elas. O não tu já tem. E aquilo mexeu bastante comigo, porque se o não tu já tem foi uma frase que caminha comigo até hoje. Todas as vezes que eu tô numa situação de dificuldade, eu lembro, pode não dar certo, mas o não eu já tenho, então eu tento. E eu passei a noite inteira planejando e montando uma proposta para trabalhar com projetos, conforme eu trabalhava naquela escola transdisciplinar, e levei isso para a direção da escola. E a escola, naquele momento, foi fantástica também, porque ela entendeu o meu desespero e a minha vontade de fazer a diferença e de ajudar aquelas crianças, e disse: pode seguir do jeito que tu quiser. Aí eu falei: ó, não vou fazer avaliação escrita, vou fazer avaliação oral, eles não sabem escrever, então tem gente que tem dificuldade com número, tem gente que tem dificuldade com alfabeto, eu vou ter que criar um plano alternativo para dar conta. E foi muito fantástico, assim, a gente trabalhou com projetos, né? Trabalhamos com um sistema solar, eles construíram um sistema solar, e ao final dos 3 meses a gente tinha mais de 80% da turma alfabetizada. Então, para mim, isso foi um feito incrível, e dessa experiência especificamente eu levei que o problema não está nas crianças, mas sim na estrutura dos métodos e principalmente nas pessoas que mediam os processos. E quando eu tomei conhecimento disso, quando eu tive esse entendimento e essa clareza mental, eu passei então a estudar, eu fui me especializar para estudar e entender como que a gente poderia trabalhar essa questão da formação de professores. E daí eu resolvi fazer uma especialização, né, porque a minha jornada acadêmica ela é tão grande quanto a minha jornada profissional, né? Sempre, ao mesmo tempo em que eu trabalhei, eu estudei, porque estudar para mim sempre, todas as vezes em que eu me via numa situação de desafio ou desconforto, eu buscava na educação elementos para poder sustentar as minhas práticas. E eu fui trabalhar numa instituição de ensino superior, né? E lá eu tive a oportunidade de dar aula para pedagogia, para uma turma da 8ª fase. E eu nunca esqueço que eu fiz uma pergunta para eles do motivo pelo qual eles tinham escolhido a educação. E apenas 2 alunos responderam que tinham escolhido a educação por vocação mesmo, por se sentirem apaixonados pela educação, por se verem trabalhando como professores. Os demais eram por motivos diversos que não necessariamente fariam deles bons profissionais da educação. E naquele momento, então, eu disse para eles: olha, gente, vocês são o futuro da educação, né? E se vocês, hoje, nesse momento, pode ser que para vocês seja apenas uma escolha, né? Nunca esqueço de um menino que dizia assim: eu entrei para pedagogia porque eu queria fazer administração e eu ia fazer a transferência. Eu falei: nossa, você está na 8ª fase, você vai se formar. E daí ele deu uma risada, né? Eu falei: gente, a vida da gente é uma só, sempre é tempo para a gente mudar a rota, fazer novas escolhas. O que não é possível é daqui a alguns anos vocês se sentirem frustrados por conta da escolha de vocês e começarem a descontar nas pessoas ao redor, né? Porque isso mina o ambiente educacional, é como uma sementinha ruim. A gente consegue passar ileso a uma criança rindo e a gente também não consegue passar ileso a um clima ruim, a pessoas reclamando, amarguradas o tempo inteiro. E a gente sabe que a educação hoje, infelizmente, as pessoas estão desconectadas do seu propósito educacional. Se eu pensei em desistir 1 milhão de vezes, eu sou um ser humano, né? E as dificuldades, quando a gente está numa posição de sair da zona de conforto, a gente é colocado em xeque contra a gente mesmo. Será que eu quero isso para minha vida? Será que isso vale a pena? E se você não tem um propósito muito forte, se você não tem uma mente muito forte, a probabilidade de você ficar doente, de você desistir no meio do caminho, ela é muito grande, né? E daí, dentro dessa instituição, eu acabei fazendo um mestrado,
No mestrado, eu assumi uma função, eu saí da instituição que eu estava, fui para uma outra instituição de educação profissional e tecnológica. Eu trabalhava com acompanhamento pedagógico de várias unidades operativas. Passei no doutorado nesse meio tempo, saí do meu emprego porque eu passei no doutorado e as pessoas entenderam que eu não ia dar mais, talvez, o tanto, porque eu viajava bastante, né, que eu não ia conseguir mais ser tão útil para a instituição naquele momento. E eu me vi numa situação de muito conflito daí, porque eu tinha um filho pequeno, eu tinha recém me separado, eu tinha perdido meu emprego e eu precisava me reinventar. E foi nesse momento, então, fazendo o doutorado, que eu busquei forças. Eu que nunca fui uma pessoa muito extrovertida, eu sempre fui mais tímida, por incrível que pareça. Eu sou falante, gosto de falar, mas eu preciso me sentir confortável para falar. Eu tive que aprender a comunicar por meio de formações pedagógicas. Eu comecei a fazer consultoria, formação pedagógica, para poder, de fato, me sustentar, né? Porque eu precisava de uma fonte de renda. E foi aí que eu me encontrei, né? Eu digo que a dificuldade, a vida às vezes ela fecha portas para que a gente consiga enxergar oportunidades e vivenciar aquilo que de mais precioso a gente tem pra gente, né? E às vezes a gente não tem nem noção do que é. Então eu comecei a viajar o Brasil inteiro, comecei a fazer muitas capacitações, comecei a escrever livros e isso foi fortalecendo toda essa minha relação com o meu propósito dentro da educação. Hoje, né, eu posso dizer que toda a minha trajetória, olhando para trás e vendo as dificuldades que eu passei, que todas as dificuldades que eu enfrentei ao longo da minha caminhada, elas me tornaram mais forte, mais resiliente e muito mais conectada ao meu propósito na educação. Então, quando eu encontro pessoas que têm dificuldade de se enxergarem no ambiente educacional, às vezes não é porque essas pessoas não querem estar na educação, mas é porque o ambiente é tão inóspito que essas pessoas se desconectaram de si mesmas, elas se desconectaram do seu propósito e acabam fazendo do seu universo, né, às vezes das relações familiares, das relações com os alunos, das relações com os seus pares, um ambiente muito ruim de se viver. Porque é muito fácil a gente entrar nesse círculo vicioso de dizer que está tudo ruim, de que nada tem jeito, de que está tudo errado, de que a educação não presta, que o problema está nos alunos. E no fundo, a gente sabe que quando a gente quer, a gente faz a diferença. E que o mínimo que a gente faz, às vezes, pode ser muito para aquele estudante, pode ser muito para aquele colega de trabalho. E que é uma questão de olhar e de posicionamento. Hoje, eu estou fazendo o pós-doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento. E dentro dessa área, eu estou trabalhando especificamente com 2 pontos que eu considero muito importantes. Existe um espelhamento dentro das instituições educacionais, né? Se olha para o professor e diz que a culpa de tudo é do professor, mas eu digo que da mesma forma que o professor ele precisa ser intencional para desenvolver habilidades, competências e conhecimentos nos seus estudantes, a gente também precisa ter isso sob o ponto de vista da gestão educacional. Se os meus professores não estão desempenhando o papel que eles devem desempenhar de forma assertiva, talvez eu, enquanto gestor, esteja falhando em alguma dessas partes. E a gente está falando de uma educação para o mundo, né? A gente está acostumado com essa educação de transferência de conhecimento e a gente sabe que isso não cabe mais na sociedade hoje. Então, enquanto a gente não mudar esse olhar, enquanto a gente não olhar para as pessoas e entender que elas são o diferencial, enquanto a gente não aprender a valorizar e acolher esse professor, mostrar para ele o quanto ele é importante dentro do processo educacional, e você também como gestor, o quanto você é importante dentro do processo, talvez a gente nunca saia desse movimento, né? Então, o meu pós-doutorado, ele tem como objetivo desenvolver uma metodologia para reconectar as pessoas ao seu propósito educacional, utilizando os documentos norteadores obrigatórios como instrumentos e ferramentas de gestão estratégica educacional. E mais do que isso, eu acho que transformando a educação, né? Transformando as pessoas e, por que não, criando novos futuros.